E aí, gente, mais uma lesão no elenco do Grêmio. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a exigência que Felipão fez à direção do Grêmio para que ele fosse contratado, para que ele aceitasse a proposta do Grêmio para ser coordenador técnico. Vamos falar também sobre Mano Menezes e o que o técnico planeja fazer nos próximos dias, nas próximas semanas. Ainda falando de Felipão, a apresentação do técnico gremista, que vai acontecer amanhã no CT Presidente Luiz Carvalho. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também da entrevista de Wagner Leonardo. Ele deixou a entender que não conseguirá jogar pelo lado direito. Se a gente for pela lógica, então, a gente não deve ter Kahneman e Wagner Leonardo juntos. Depois da vinheta, a gente fala sobre isso. Deixa o like, se inscreve no canal, hype o vídeo, comenta, é muito importante para o nosso trabalho. Me chamo Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Para mais um vídeo no canal, seja muito bem-vindo, vamos falar sobre Grêmio a partir de agora. Gente, Luiz Felipe Scolari será apresentado amanhã no CT Presidente Luiz Carvalho à 1 da tarde. Detalhes: Felipão não queria viajar. Felipão não queria estar dentro das viagens. Felipão queria apenas trabalhar em Porto Alegre. Felipão tem problemas pessoais para resolver. Porém, a direção do Grêmio decidiu que Felipão precisa viajar. E conversando com o coordenador, se chegou em um acordo. Felipão vai viajar em jogos mais importantes e nos outros vai ficar em Porto Alegre. Por exemplo, Felipão será apresentado amanhã e depois já viaja para encontrar o elenco do Grêmio em Salvador e depois viaja junto com o elenco, onde o Grêmio enfrenta pela Copa do Brasil o CSA na quarta-feira. Então, em algumas viagens Felipão se fará presente, em outras não se fará presente. Gente, ainda falando sobre Felipão, ele fez um pedido que colocou algum tipo de exigência para a diretoria do Grêmio. Podemos tratar inclusive que ele fez exigências para a diretoria do Grêmio. Carta branca para mexer no elenco foi uma das principais. Lembrando que em 2021, quando o Grêmio demitiu o Felipão, foi por conta dele querer afastar alguns jogadores, principalmente alguns cascudos. Entre eles estavam Rafinha, Diego Souza e Maicon. E a direção do Grêmio afastou o Felipão. Então, a gente precisa entender quanto essa carta branca é de fato uma carta branca, quanto o Felipão vai poder mexer neste elenco do Grêmio, quanto ele vai ter de autonomia para mexer no elenco do Grêmio. Mas é uma das exigências que o técnico fez para assinar com o tricolor. Alexander Aravena realizou exames médicos e teve constatada um edema muscular. Depois de relatar desconforto, um desconforto bastante forte, ele relatou dores e teve um edema muscular constatado através de exame de imagem. O chileno está fora do jogo contra o CSA e existe a possibilidade de retornar ao final de semana ou no final de semana diante do Santos na Arena. Não é certa ainda a
a chance maior dele não estar contra o Santos existe. Mas existe também a pequena chance dele voltar já contra o Santos, uma vez que é apenas um edema muscular e não uma lesão muscular. Beleza? Mano Menezes deve mudar o time mais uma vez na Copa do Brasil. Deve voltar com João Pedro para lateral. Deve ter Kahneman no time novamente. Talvez tenha Cuéllar como titular e não Vidiaçante, que pode ser poupado. E talvez a gente tenha André Henrique como titular e Bright White poupado. No treino de amanhã a gente vai ter mais novidades sobre isso. A maratona de jogos começa a pesar. O Grêmio precisa pontuar contra o Santos. Na verdade, precisa vencer o Santos na Arena. Então, talvez o Grêmio, mesmo que tenha que passar pelo CSA na Copa do Brasil, talvez tenha que poupar alguns dos titulares neste primeiro jogo de ida da competição, que é uma competição que paga bem, é uma competição que pode ser uma possibilidade de título, mesmo que eu não acredite, mas a tendência é que com o Felipão e com o Mano, o Grêmio poupe alguns jogadores contra o CSA. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!